A gente vai falar de um tema muito interessante que ainda não foi discutido aqui nem de longe, que é justamente a garantia de educação básica à criança e adolescente pelo Estado, a obrigatoriedade que está previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos pais não conseguem lutar pelo direito de seus filhos nas escolas porque eles não conhecem a lei. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Direito ao Ponto. Vai curtindo, compartilha essa informação e também deixa a sua pergunta aí que a doutora, que a gente vai conhecer hoje, vai responder sim para você. A gente vai falar de um tema muito interessante que ainda não foi discutido aqui nem de longe, que é justamente a garantia de educação básica à criança e adolescente pelo Estado, a obrigatoriedade que está previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos pais não conseguem lutar pelo direito de seus filhos nas escolas porque eles não conhecem a lei. Então, para falar sobre isso, a gente está aqui com a doutora Amanda Sueck, que ela é especialista em direito penal e atua também no direito previdenciário e trabalhista. A doutora, é um grande prazer recebê-la. Olá, quero cumprimentar todos em casa, quero te agradecer por me receber aqui, é uma grande honra poder compartilhar desse tema com você. A gente que fica feliz e agradece a presença da doutora aqui. Gente, ano passado, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o direito de creche pré-escolar para crianças de 0 a 5 anos. E por que será que o Supremo Tribunal Federal teve que reafirmar algo que já está na lei, já está no Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque muitas escolas estavam dando negativa aos pais, negando esse direito às crianças. Então, a STF vem reafirmar e a gente vai falar sobre isso. Então, para começar, é importante a gente entender quem é criança e quem é adolescente. A senhora pode explicar, doutora? Claro, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é aquela que tem de 0 a 12 anos incompletos. Que são 12 anos incompletos? São os 11 anos e 12 meses. A partir dos 12 anos aos 17 anos e 12 meses, que a gente chama de 18 anos incompletos, ele é considerado adolescente. Fez 18 anos, é considerado adulto. Certo. Então, se Maria tem 4 filhos e um dos meninos ainda não tem 5 anos de idade, ela precisa trabalhar e ela foi à creche e para tentar matricular a criança, né, de 1 aninho de idade, e a creche negou atendimento. Como proceder diante dessa negativa, doutora? A Constituição Federal, ela fala da obrigatoriedade de crianças de 4 a 17 anos estarem na escola. Tá? Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele afirma que a criança que tem de 0 a 5 anos, ela pode e deve estar, né, em uma creche. Se a diretoria daquela escola afirma que não tem vagas naquela creche ou naquela escolinha, deve ser procurado o conselho tutelar, né, ou eventualmente até a justiça, para que seja analisado por que não tem vagas naquela creche ou naquela escola, né? E assim, ver se precisa abrir novas turmas ou até mesmo fazer um plano para que seja construído novas escolas ou novas creches naquele bairro. Gente, a obrigação do Estado fornecer creche pré-escolar para crianças de 0 a 5 anos. E não tem condição, não. O Estado não diz, se tiver vaga, se... Não, é obrigatório. Então, doutora, diante dessa negativa, essa postura do Estado em negar, vamos dizer assim, é criminosa, porque afronta uma lei, não é isso? E pode entrar com ação, pode solicitar indenização ao pai, que é vítima dessa negativa, a criança que é proibida, né, de ter o seu direito de educação básica? Pode sim, e inclusive, né, nessa decisão do STF, eles falam que pode ser pedida indenização, até porque está, né, ali quebrando uma regra, está negando um direito daquela criança, e aí dessa forma também está prejudicando o seu desenvolvimento. Né? A lei fala, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a educação ela não é apenas para ensinar a escolaridade, que é o português, a matemática, mas sim trazer o desenvolvimento, né, para a sociedade, para o trabalho. A lei é clara em falar isso. E se você está negando que essa criança ela estude, por mais que antes dos 4 anos, né, está negando esse desenvolvimento. Então, você está quebrando a prerrogativa daquela criança. Doutora, quando a criança tem direito à creche? Ela tem direito o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é de 0 a 5 anos. Por mais que a Constituição fale da obrigatoriedade dos 4 aos 17, aquilo é obrigação dos pais matricularem a criança. Então, por exemplo, se eu tenho o meu filho,
né, e ele tem 3 aninhos, mas eu tenho a condição de cuidar e eu não quero levar ele para a escola, eu não sou obrigada a matricular. Mas a partir dos 4 anos, que é a pré-escola que a gente chama, ele já é obrigado a estar ali. Porém, se houver uma demanda naquele bairro ou naquela cidade de crianças de 0 a 3 anos, a prefeitura, o estado, né, é obrigado a fornecer creches para essa criança. Entendi. Vamos imaginar que existem várias mães, enfim, um quantitativo de 2.000 mães com crianças de idade de 0 até 3 anos que não têm onde deixar seus filhos para trabalhar, por exemplo. Então, aí não está na lei que ela tem a obrigação de botar. O pai e a mãe só têm a obrigação de botar a partir dos 4 aninhos. Mas nessas circunstâncias, o Estado, se não tiver creche ali, vai ter que abrir uma creche, construir uma nova creche para colocar essas crianças, dessas 2.000 mães. É isso, doutor? Isso mesmo, porque é um direito da criança que está sendo violado. Esse direito ele pode se estender também até a mãe, é isso? Então, é um direito exclusivo da criança, mas também é um direito exclusivo da mãe. Isso, porque a mãe, muitas vezes, a gente pode pensar em uma mãe solteira ou em pais que trabalhem, né? E o Estado está negando, né, essa vaga para essa criança, pode chegar, não vou falar impedir, que é uma palavra muito forte, né? Mas pode chegar a dificultar o trabalho dessa mãe ou o trabalho desse pai, que precisa deixar de trabalhar, de ter o seu sustento, né, que é um direito da mãe também ao trabalho, para ter que ficar com essa criança, que é um direito da criança estar em uma creche. Entendi. Então, é um direito, gente, que se estende também à mãe, não é isso, doutora, da Isso criança? Doutora, quais são os direitos da criança e do adolescente na educação, além desse, da creche que a gente está tratando? Só pegando o gancho, né, da creche, que eu falei inicialmente, que ela tem direito a ter uma creche ou escola próximo à casa, né, o Estatuto da Criança e Adolescente traz também que, se tiver irmãos dentro do mesmo ciclo da educação, eles podem e devem estar, né, na mesma escola, na mesma escola, né? A gente pode imaginar uma situação, uma mãe que tenha 5 filhos que estão ali dentro do mesmo ciclo escolar. Se essa mãe com 5 filhos tiver cada criança em um bairro, ela não vai conseguir deixar todos ao mesmo tempo, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente traz, né, o direito da criança que tem irmãos estudar no mesmo ciclo, né, ali, que estão no mesmo ciclo da educação, estudar na mesma escola. Vale ressaltar que não é a escola que a mãe quer, né? Vamos dizer que eu estou aqui, eu tenho 2 escolas próximas à minha casa, mas eu quero essa, porém só tem vaga naquela. É onde estiver vaga e é onde for o melhor, né? No caso dessa mãe, é 5 crianças. Aqui, vou usar aqui a lei, porque ela traz um rol, né, de alguns direitos importantes a gente citar, né? Por exemplo, a igualdade de condição para acesso e permanência na escola. Isso é o direito à não expulsão. A criança, ela não pode ser expulsa, né, de imediato do colégio. Ela só pode ser em última instância, em último caso, isso com o conselho tutelar e depois de ter tomado as providências necessárias. Então, daí a importância da escola, a gente trazer o conselho tutelar para dentro da escola, atuar em parceria, porque muitas vezes a criança ou adolescente, de fato, é um pouco trabalhoso. E aí já está, vamos dizer assim, viabilizando a convivência com outros coleguinhas, atrapalha a aula, mas assim, pode expulsar imediatamente, como a doutora falou? Não. É preciso ter um registro, não é isso, doutora? É preciso ter um caderno de ocorrência, relatar. E aí a criança, na verdade, ela vai ser convidada a ter uma experiência escolar em outra unidade. Não é assim que funciona, doutora? Isso. E ela também não pode ser expulsa na metade, assim, do semestre. Ela só pode ser expulsa no final do semestre ou ao final do ano. Isso para não dificultar, né, a sua convivência escolar. E também o aprendizado, né? Porque às vezes está no meio do caminho ali, do assunto, do conteúdo, tá, né? Chega em outra escola, às vezes está aquele assunto ali já foi trabalhado e pode realmente confundir um pouco a criança. Doutora, por que a criança ela tem esse direito à educação básica? Primeiro porque é garantido pela Constituição Federal, né? E como eu informei, a educação ela não é só, né, a escolaridade. O que é a escolarização? A escolarização é a matemática básica, o português, a geografia, mas também o desenvolvimento. Quando a criança ela está no meio de outras crianças, né, aprendendo de um profissional, ela está aprendendo a manter-se na vida da sociedade. Né? Também é importante ressaltar que essa criança ela tem direito ao respeito, ali, então ela vai aprender a se respeitar, ela tem direito a participar de grêmios, então ali ela vai aprender, né, a se portar, ela vai aprender a falar. Então tudo isso é importante a escola em si, não só a escolarização.
A escola é obrigada a garantir condições de inclusão para crianças com deficiência, doutora? Sim, a escola é obrigada, tanto a rede pública quanto a rede particular. Hoje nós temos a Lei de Inclusão à Pessoa com Deficiência, e dentro dessa lei existe um rol, né, que fala sobre a educação. Nesse rol, ele taxa, né, algumas possibilidades, para que a criança ela possa ser incluída ali naquele meio escolar. Né? Eu trouxe até alguns aqui que eu achei importantíssimos, como, por exemplo, o intérprete de Libras. O intérprete de Libras ele não é obrigado a estar na escola se não houver uma necessidade. Mas se naquela escola chegar uma criança que há necessidade de se comunicar por Libras, a escola é obrigada a ter. Uma outra coisa também que trouxe, e isso foi importantíssimo, são os auxiliares de EA, que é um auxiliar de atendimento educacional especializado. É uma pessoa que vai estar ali na escola, vai estar ali na sala, com aquela criança que possui a deficiência, para poder auxiliar, para poder conduzir aquela criança, né, ao melhor convívio com a turma. Esse auxiliar ele não é um professor. Esse auxiliar ele ajuda a criança. O professor passa a atividade, né? E aí ela conduz, ela também auxilia a criança no lanche, caso a criança não tenha a coordenação motora, ela também auxilia a criança em passeios, né? Sempre tem passeios para a escola, às vezes a criança tem uma redução da mobilidade, então esse auxiliar de EA, ele fica ali pronto para poder ajudar essa criança. Gente, isso é o que a lei diz, mas na real, na prática, a gente sabe que algumas escolas deixam a desejar, tanto da rede pública quanto da rede privada. E não só em relação a esse direito, mas há muitos outros direitos, né? Então, que os pais fiquem de olho, porque eu acho que os melhores fiscais vão ser os pais, né? Que devem lutar pelo direito dos seus filhos. E eles vão lutar como ninguém. E aí, doutora, quando a escola ela não tem esse tipo de atendimento, ela não fornece, mesmo sendo a obrigatoriedade da lei, como é que pode ser feito, né? O que deve ser feito para que esses direitos da criança e do adolescente estejam garantidos pela comunidade escolar? O que é que pode ser feito? Principalmente, eu acho que a participação dos pais, como você falou, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também traz um direito dos pais, que é o direito a saber o processo pedagógico. Geralmente, no início do ano, as escolas fazem uma reunião com os pais para passar o ensino pedagógico, né? E é interessante que os pais vão para saber se ao longo deste ano está sendo realmente, né, passado tudo aquilo que a escola trouxe. Caso não seja garantido, né, para essa criança que tem como uma criança com deficiência, ela pode procurar o conselho tutelar. Por diversas vezes estamos falando aqui sobre o conselho tutelar, mas é ele quem traz a garantia, né? É ele quem facilita a sua vida entre a justiça para poder garantir aquele direito daquela criança. Mas se os pais quiserem, por exemplo, diante de uma negativa da escola de vaga, diante, por exemplo, de um mau atendimento a uma criança com deficiência ou a ausência desse atendimento, mesmo que a mãe já tenha ido na escola cobrar várias vezes, mesmo que já entregou, inclusive, o laudo da criança, que as escolas não exigem um laudo, o pai querendo ir diretamente para a vara da infância e da juventude, que geralmente a gente funciona nos fóruns, ele pode ir diretamente para a vara da infância e da juventude sem precisar passar pelo conselho tutelar. É possível? É possível, sim. A atuação do conselho tutelar ela não invalida a atuação, né, do Ministério Público ou da vara da infância e juventude. O conselho tutelar ele é um facilitador, né? Ele vai ajudar tanto a criança e a entender a necessidade da escola também. No caso de alunos, doutora, crianças e adolescentes que faltam às aulas, e essa ausência ela é frequente, como é que a escola pode estar resolvendo isso? É chamado no Estatuto da Criança e do Adolescente de falta reiterada. Nesse caso, é obrigatório a comunicação ao Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar ele vai entender por que está havendo essas faltas injustificadas ou entender a evasão. Né? O que é falta injustificada? É aquela criança que ela vai um dia, falta 15, vai outro dia, falta 15. Essa criança ela não fez uma cirurgia ou ela não tem uma necessidade especial. Ela só não está indo porque não quer. Já a evasão é a criança que está matriculada, porém ela não vai à escola, ela abandonou a escola. Então, é obrigatoriedade da escola comunicar ao conselho tutelar e pode ser feito também por parentes, pode ser feito pela sociedade. Porque é interessante, né, ressaltar nesse caso que existe um crime chamado de abandono intelectual. Os pais ou o responsável legal, né, dessa criança que estiver tendo essas faltas reiteradas ou essa evasão, elas podem sim ser cobradas penalmente, porque é uma lei, né, está na lei, está no Código Penal, de que se a criança está
sem ir à escola é considerado um abandono intelectual. Olha aí, gente. E se a escola, doutora, também não tomar providência, a escola pode ser punida por esse abandono intelectual? Pode sim, tanto os pais quanto a escola, pelo abandono intelectual daquela criança, por ter aberto mão daquela criança. Entendi. Então, se uma pessoa sabe dessa realidade na escola, que a escola sabe e não toma providência, ou mandou chamar os pais não foram e ficou por isso mesmo, uma pessoa pode fazer uma denúncia anônima, por exemplo, então escola e pai respondem por abandono intelectual, que é um crime. Isso mesmo. Olha aí, como é séria, gente, a situação, e muita gente não tem noção. Ele dá detenção de 15 dias ao mês, salvo engano, e ainda multa. 15 dias ao mês ainda multa, viu, gente? Viu pai, viu mãe, viu diretora, coordenadora. Cuidem de comunicar, de trabalhar em parceria com o Conselho Tutelar. Doutora, os casos em que os pais se ausentam da escola, mesmo que a gente chame, o aluno é bastante disciplinado, já causou vários problemas na escola, e aí a gente chama, mas esse pai não vai resolver o problema do menino. E aí? Também entra nessa lei, né? Entra nesse crime de abandono intelectual. Como eu falei, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz essa previsão do direito do pai em estar próximo à criança. E, claro, as crianças, né? Elas seguem o nosso exemplo. Se ela vê ali que o pai, a mãe, não está interessado na escola, ela também não vai estar. E, claro, a gente já foi criança, a gente sabe que não é todo dia que a gente quer ir à escola. Então, tá ali o papel do pai de incentivar, tá ali o papel, né, da rede de apoio daquela criança em incentivar a ida à escola. Trabalho o dia todo, não tenho tempo. Aí você manda chamar o pai, eu não vou porque eu tô ocupada. A escola chama a gente demais, imagine, né? A escola não adotou ninguém. Então, o pai pode sim responder por abandono intelectual. O Código Civil, desculpa interromper, mas o Código Civil fala que os pais, ele é responsável pelos atos, né, da criança. Então, você que é pai, você que é mãe, responsável legal, você sim é obrigado a saber, é obrigado sim a ir à escola, né, para poder entender o que está acontecendo com aquela criança. E é obrigado a ajudar a escola a resolver os problemas, né? Então, a escola manda chamar para resolver os pepinos do menino, não vai, mas faz uma reunião e diz que o assunto é Bolsa Família. Chove pai na escola, chove mãe, aí não falta não. Doutora, em casos, por exemplo, em que uma professora percebeu que a criança tem marcas no corpo e ela já observou que são marcas que de tempo em tempo, né, voltam, não as mesmas marcas, outras marcas, tem marcas antigas, ou seja, ela constatou e conseguiu perceber que a criança é vítima de violência doméstica. Como se deve proceder? Vai direto para a delegacia, que já é um caso, né, de agressão física, de lesão corporal, enfim. Como é que deve proceder? O ideal, né, é que procure o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar ele vai procurar, né, entender o caso daquela criança e entender o caso dos pais. Claro, se você, professora, tem um afeto com aquela criança, né, a diretora, é importante a psicopedagoga também entrar nesse caso para entender o que a criança está acontecendo e ter um relato. E aí passar, né, para a diretoria juntamente com os pais, ou sim, já ir ao Conselho Tutelar. Vale ressaltar aqui, o Conselho Tutelar não invalida a ida à procura de outras autoridades, por exemplo, a autoridade policial. O Conselho Tutelar ele vai visar, neste caso, né, o melhor para a criança, juntamente, né, com a escola e com os pais. Mas a autoridade policial vai visar o criminoso. Então, por isso que é importante a atuação dos dois juntos. Em conjunto. E vamos imaginar que essa professora silenciou ou não silenciou, comunicou a coordenação e gestão, mas o caso foi abafado, porque a gestora achava que isso ia virar um escândalo, que ela não queria que a escola dela estivesse associada a escândalo, ou seja, ela se preocupou com a imagem da escola. Como é que fica essa situação, doutora? Pode responder também, penalmente, por omissão de socorro, né? Nesse caso, a gente pode até equiparar aí, né, a ser um cúmplice, porque essa criança, ela pode estar tentando pedir um socorro para essa professora, né? Às vezes a gente tem um afeto por um professor, alguma coisa assim, e a professora ou o gestor opta por não denunciar, vai responder penalmente também. Olha, gente, como é importante a gente estar a par do nosso direito. Então, curte aí e, sobretudo, compartilhe essa informação para que mais pessoas tenham acesso e para que as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham seu direito à educação básica garantido e também sejam respeitados, né? Respeitada a sua integridade física, a sua integridade intelectual, o seu pleno desenvolvimento, como é. Isso é uma regra, tá? Um dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
que ele tem direito a um desenvolvimento pleno, que envolve várias áreas do seu ser. Então, se você está percebendo que tem crianças e adolescentes, seja sua vizinha, seja sua irmã, sua sobrinha, que está tendo esse desenvolvimento impedido, seja pelo pai ou pela escola, toma providência, porque as consequências podem ser graves, não é isso, doutora? Isso mesmo. A lei fala que a educação ela é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, não é só porque o Estado está oferecendo uma escola que eu vou, né, fechar os meus olhos para aquela criança que teve uma evasão da escola, daquela criança que está sofrendo maus tratos dentro de casa. Né? É dever da sociedade também. É isso aí, gente. Quanta informação boa, né? Eu quero agradecer a doutora mais uma vez. Doutora, seja bem-vinda mais vezes aqui. Volte mais vezes. Pode chamar que a gente vem, eu que agradeço, né? Me disponho, me coloco à disposição. Caso tenham mais dúvidas, podem me procurar nas redes sociais. Qual o seu Instagram, doutora? É amandasueck.adv. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, gente, o Instagram da doutora. Fiquem com Deus e até o próximo Direito ao Ponto. Tchau.